e como é absolutamente falida a política da extrema-direita, tá? Essa coisa de privatizar, de desonerar, isso tá acabando com o Estado brasileiro. E o futuro, meus queridos, o futuro, depois desse inverno de extrema-direita, é a esquerda, é a social-democracia e são as eleições. São as eleições. A política tá saindo valorizada desse processo. Tá? Mas vamos ler aqui a coluna da Juliane Furno. E eu tô cruzando os dedos aqui pra vocês fecharem a minha meta, porque eu tô numa situação complicada, tá, gente? Nós temos aí que expandir as atividades do canal e se a gente ficar fechando no vermelho não vai rolar não, tá, gente? Não vai rolar mesmo. Vamos lá. Meus caros, minhas caras, abriram a caixa preta do BNDES e não tinha nada dentro. O TCU inocentou o banco, mas o estrago estava feito. Denúncias de corrupção descabidas gastaram uma década de recursos públicos e atrapalharam o funcionamento do BNDES. Vamos ler juntos aqui. Essa aqui é a sede do BNDES, foto histórica da construção do prédio do ED Serge, sede do BNDES no Rio de Janeiro. A expressão caixa preta do BNDES foi largamente mobilizada pela direita liberal brasileira no contexto do avanço da criminalização do Estado e seus instrumentos de política econômica, particularmente após a deflagração da Operação Lava Jato em 2014 e o abuso nas eleições presidenciais de 2018 e de 2022. A Operação Lava Jato mirou demagogicamente no combate à corrupção e acertou na criminalização e deslegitimação do Estado brasileiro e de seus instrumentos de desenvolvimento, construindo a associação no imaginário social coletivo de que mais Estado significa mais corrupção. Portanto, era necessário reduzir, vigiar e punir as ações estatais das suas empresas para preservar os bens públicos e favorecer a melhor alocação dos recursos, aquilo que o neutro e benévolo mercado faria com muito mais racionalidade e livre de interesses populistas e particulares. Dessa lógica não passou incólume o maior banco público de desenvolvimento da América Latina, o BNDES. Nem do ponto de vista financeiro, as operações se sustentavam. As operações de crédito renderam aos cofres do banco um lucro de 16,5 bilhões. Em estreita relação com o que ocorria na Petrobras e na cadeia do petróleo e gás, o alvo das perseguições ao BNDES também incluía as grandes empresas nacionais e as operações internacionais, sobretudo as exportações. E dentro dessas, as exportações de serviços que miravam países do sul global. Por conseguinte, aumentavam não somente a influência brasileira na região, mas também resolviam parte dos problemas de infraestrutura de países embargados ou semi-embargados por sanções do imperialismo estadunidense, como é o caso do Porto de Mariel em Cuba ou o metrô de Caracas na Venezuela. Em 2025, o Tribunal de Contas da União, TCU, abriu diversas investigações que miravam nas operações, tanto de crédito quanto de compras de fatias da empresa JBS pelo braço atuante do mercado de capitais do banco, a BNDES Par. Além das operações de crédito que acendeu o sinal vermelho àqueles sócios minoritários e aos interesses imperialistas, sobretudo estadunidenses, foram as operações de compra de ações da JBS para apoiar a aquisição, juntamente de uma empresa americana, Swift, fortalecendo o cenário para que a brasileira viesse a se consolidar como a maior empresa de alimentos do mundo. Em que pese as considerações sobre o seu significado político, o fato é que essa estratégia legítima é típica de um Banco Nacional de Desenvolvimento, tal qual desenvolvida pelos demais estados nacionais, com a pretensão de fortalecer seu espaço econômico nacional, o que demonstra o quanto a questão nacional é tão aventada pelos teóricos do imperialismo e da dependência, segue obstaculizada na periferia capitalista, se não pela força das armas, pelas novas modalidades jurídico-políticas de intervenção sobre a nossa soberania. No caso das ações envolvendo as operações da JBS, não somente o TCU, mas a Polícia Federal também foi partícipe.
Em 2017 foi decretada a Operação Bullish, que investigou 102 trabalhadores e dirigentes do BNDES em mais de 190 citações, além de protagonizar a condução coercitiva de 35 funcionários. Nem do ponto de vista financeiro, as operações citadas se sustentavam, uma vez que o dispêndio nas operações de crédito, aquisição de debêntures e compra de ações rendeu aos cofres do banco um lucro de 16,5 bilhões em valores nominais. Após uma década, o TCU compreendeu que não houve irregularidade, nem dolo, nem erro grosseiro em qualquer uma dessas operações. Há pouco mais de um mês, o TCU julgou outro caso que também compunha a retórica da caixa preta ao lado da política das campeãs nacionais, que foram os casos das exportações de serviços, sobretudo para Cuba e Moçambique. Alegava-se irregularidades na aprovação das formas de pagamento do prêmio de seguro de crédito à exportação, conhecida modalidade ongoing. A caixa preta, enfim, foi aberta, o BNDES, seus ex-dirigentes e seus trabalhadores foram todos absolvidos. Embora tenha se passado quase uma década, o TCU compreendeu que não houve irregularidade, nem dolo, nem erro grosseiro em qualquer uma dessas operações, reconhecendo ainda o papel de todo o sistema BNDES como executor de políticas públicas do governo federal, em especial da Política de Desenvolvimento Produtivo, o PDP, que esteve em voga no período investigado, reconhecido e importantíssimo alento ao banco e aos seus trabalhadores, embora tardio e não noticiado pela imprensa tradicional, com o mesmo afinco que as suposições de corrupção tiveram. No entanto, a história não caminha para trás. Hoje, o BNDES sofre as consequências das tentativas sequenciais de seu apequenamento e criminalização, especialmente no que toca ao seu restrito papel às exportações de serviços, elemento fundamental ao desenvolvimento de países periféricos e até hoje objeto de tanta interdição no Congresso Nacional. A Juliane Furno é assessora da presidência do BNDES, ou seja, assessora do nosso querido Aloysio Mercadante. Não é uma pessoa isenta para falar sobre esse assunto, mas ela está coberta de razão. Isso aqui foi um dos maiores absurdos que foram produzidos pela Lava Jato e pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Queridos e queridas, vamos